Geral de Leitura e Bibliotecas aí da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura do Ministério da Cultura. Muita coisa, né? Ela teve aqui em Alagoas, que Alagoas foi palco aí do lançamento nacional do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, o ProLer Bibliotecas. Nádia, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Mix. A incentivar a leitura é sempre uma meta, né? Porque a gente é um país tão importante no que diz respeito a acesso a livros, né? Tantas bibliotecas já fecharam, outras precisam ser preservadas e você veio fazer parte desse lançamento aqui em Alagoas. Como é que nós estamos no mapa da leitura nacional? Estamos lendo bem ou precisamos ler mais? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Em que pese muitas pesquisas trazerem um panorama muito devastador de leitura, o que temos percebido é um movimento muito ativo de formação de novas formas de leitura no Brasil. Vocês percebem que a gente tem clubes de leituras específicos em classes que não tinham acesso à leitura, então a gente está vendo um movimento de expansão dessa leitura a partir de uma diversidade de novos leitores. A compra de livros também aumentou o ano passado, a última pesquisa do mercado mostrou isso, e hoje o nosso trabalho é fortalecer essa célula das comunidades, que são as bibliotecas, onde nasce muitas vezes o prazer pela leitura, né? Muitas pessoas têm essa experiência de começar a enxergar as literaturas todas a partir de um espaço de biblioteca. E talvez no imaginário nacional a gente tenha uma percepção de que as bibliotecas estão morrendo, né, de que elas estão fechadas. E aqui, do lado do Estado, né, a gente olha uma profusão de pessoas frequentando diariamente as bibliotecas no Brasil inteiro, e cada vez mais como um espaço não só de leitura e de estudo, mas também de interação cultural. Um movimento muito forte de atividades culturais acontecendo dentro e para a biblioteca. A gente teve o prazer de ir na Biblioteca Estadual aqui de Alagoas, a Graciliano Ramos, uma casa linda, maravilhosa, de um barão, né? Conheceu a diretora, né? Conheci a Mira Dantas, quer dizer, a gente já se conhecia, mas ela totalmente dedicada, né? Foi quem deu uma sacudida lá na biblioteca, foi ela. O trabalho da Mira realmente é inspirador. E ela consegue ser inventiva e transformar aquele espaço num espaço vivo. Espaço vivo de leitura, um espaço vivo de preservação de memória, um espaço vivo de cultura, né? Então tem teatro, tem música, tem a valorização de grupos específicos, de literaturas específicas. Então a gente fez essa visita antes de ontem e ficamos muito felizes com como Alagoas, o que está acontecendo nesse cenário em Alagoas. E a gente teve também Coruripe, num projeto lindo que vocês têm aqui, chamado Carroça Literária, né, da professora Juvina. Ela mantém vivo um espaço também de leitura e de incentivo às crianças da comunidade, às pessoas da comunidade. Começou efetivamente com uma carroça e hoje tem uma mega estrutura lá. Foi muito, muito bonito perceber o quanto a comunidade está integrada nesses movimentos de bibliotecas comunitárias também, que o Brasil tem muitas, né? E aí o trabalho do ProLer é especificamente estimular essas bibliotecas, dar ferramentas para quem já trabalha dentro das bibliotecas, não só públicas, as comunitárias, e tem algo muito especial para nós, e no encontro esteve presente colegas do Ministério da Justiça e do Sistema Prisional, que é atender também as pessoas que estão privadas de liberdade. Então o ProLer também vai se inserir nesse contexto, e é impressionante como a remissão de pena por leitura tem se proliferado no Brasil com gente muito, muito criativa, que consegue fazer a diferença. E aí a gente vai atender também escritórios sociais, esses lugares onde as pessoas egressas do sistema prisional, que ficam perdidas socialmente, elas têm uma base ali para conseguir emprego, para se capacitar, para se reinserir na sociedade. Então a gente vai atuar também ali como a leitura como mais um instrumento, né, de reinserção e de formação para essa pessoa. Então a gente está muito feliz com essa retomada do ProLer, porque ele vai conseguir alcançar muitas bibliotecas e muitos espaços onde estão acontecendo 1000 projetos interessantes. Ao final, o que a gente quer é dar destaque para projetos que já estão acontecendo no Brasil, estimular novos projetos e fazer um palco para dar cenário para isso que o brasileiro faz, com tanta capacidade, tanta criatividade, né? Importante isso, né? Nádia, é importante também, bom dia para você, né? Estamos aqui exatamente acompanhando esse papel importante que o governo realiza com o surgimento do Programa Nacional de Incentivo à Leitura.
E falando de um evento desse porte, previsto inclusive para o dia 9 de abril, às 9 da manhã, o que é que a gente pode esperar de contribuição, da participação da sociedade também para poder fortalecer esse hábito pela leitura, para poder levar para as camadas que são as consideradas as mais vulneráveis, que muitas vezes aquele homem, aquela mulher precisa sair de casa cedo para poder levar o seu sustento com dignidade e que não tem o tempo dedicado também para a leitura? Bom dia. Bom dia, querido. Eu entendo que o ProLê, ele vem muito com esse aspecto de alcançar a comunidade. O projeto, ele primeiro vai capacitar as pessoas que trabalham em espaços de biblioteca, espaços de leitura, e essas pessoas vão trazer projetos potenciais que já têm nas suas comunidades. E o interessante é que, às vezes, a gente acha que é nas grandes cidades, nos grandes centros, que as coisas estão acontecendo. Verdade. E o que a gente percebe é que na periferia, nos lugares mais distantes, onde não tem equipamentos culturais, é que se proliferam grandes projetos com bibliotecas comunitárias, projetos de mães que se juntam para ler, de crianças que estão no contraturno ali e alguém da comunidade se dedica a produzir materiais e trazê-las e coletar livros, e outros projetos dentro de borracharias, dentro de mercadinhos. Então, é para essas práticas que a gente está olhando e que a gente quer muito que venha para o ProLê. O grande desafio é fazer com que essas práticas que estão acontecendo nos lugares mais distantes e com as pessoas que muitas vezes não têm essa familiaridade com a burocracia de entrar, fazer uma inscrição, que eles consigam alcançar isso. Então, todas as pessoas no Brasil que trabalham com leitura, são mediadores, são militantes dessa causa, podem nos ajudar assim, dando esse apoio para que essas pessoas possam se inserir nesse edital e ser atendidos. A gente falava aqui, né, a Nádia trouxe alguns números e a gente tem consolidados alguns dados aqui, tá? Sobre os consumidores de livro, que cresceu no ano passado, de acordo com a pesquisa divulgada pela Câmara Brasileira do Livro, a CBL. Os dados mostram que 18% da população acima de 18 anos comprou ao menos um livro, né? Impresso ou digital. Tudo isso no ano passado. O número representa um aumento de pelo menos 2 pontos percentuais, 3 milhões de novos consumidores em relação a 2024. Então, é um levantamento importante, não sei se a Nádia sabe, mas a gente tem uma Bienal aqui que também movimenta muito, né? Não só a produção local, estímulo à produção de livros e também, claro, ao consumo e o acesso à leitura. Nádia, por que ler é tão revolucionário? Ler é revolucionário porque ele permite abrir muitos horizontes, né? A leitura de um livro, e aí nós trabalhamos também na Cefli e no MINC com a visão de a escrita criativa também é esse lugar, né? Porque a gente acha que a gente sempre começa só lendo, mas a gente também é levado a escrever, e isso são 2 movimentos de ampliação da tua percepção de mundo, mas também da tua autopercepção. Porque a leitura, ela te permite conhecer outras visões e ratificar o que há em você de mais comum e mais humano da humanidade, né? E todo o movimento social que se prestou a ser transformador e libertador, ele estimula a leitura, e a democracia, eu acho que está ligado diretamente à leitura. Todo o movimento antidemocrático começou destruindo os livros, né? Então a gente tem que entender muito o papel desse objeto de nossa cultura, que é o livro, como esse lugar onde é possível ampliar possibilidades, politizar, ter maior percepção da realidade em que se vive, para se ser mais cidadão, ter mais senso crítico e conseguir atuar, né, na cidadania efetivamente dentro do processo democrático. Promover oficinas para incentivar também a produção de obras acaba sendo também uma consequência de quem tem o hábito da leitura. Isso também é um aspecto para um pós também que faz parte do Programa Nacional de Incentivo à Leitura. Como você enxerga também essa realidade? Dentro da nossa secretaria da Cefli, nós temos um outro movimento chamado Prêmio Viva Leitura. É um projeto muito legal que olha justamente para as práticas que já deram certo. E uma das categorias é a escrita criativa. E aí vem todas essas ideias fantásticas que tem no Brasil de produção. Dentro do sistema prisional, nós temos muita produção. Nas comunidades periféricas, olhando para a realidade daqueles meninos, por exemplo, os adolescentes, os jovens. Então, a escrita criativa, ela está sempre no nosso foco também. E dentro do ProLê, a gente espera que muitos projetos que venham a partir dessa percepção de oficinas feitas para escrita criativa e para outras possibilidades artísticas também.
2025, Nádia, marcou uma experiência do governo federal, né, para as escolas, que foi tirar o celular da mão dos estudantes durante a aula. O que é que os dados indicam? Que as escolas também criaram ou promoveram momentos de leitura? Incentivou a um retorno à leitura? A realidade da escola, e aí a gente está no universo da cultura, mas pensando na realidade da escola, ela é sempre muito voltada para esse aspecto de leitura. A saída do celular da escola, e aí os projetos de leitura eles acontecem. Só que aí com a saída do celular, acontece um movimento interessante, que é o aluno pedir atividades, né, que possam ampliar os seus contatos e aquele momento ocioso na escola. Então, há uma maior interação entre os estudantes, em uma geração que a interação é muito pequena, a não ser na escola, né? E há essa possibilidade de maior adesão a esse movimento, que a escola está sempre pronta a trabalhar com projeto de leitura, com projeto de Então é um escrita. movimento em aberto. Quem quiser pode ampliar, no geral, fazer experiências. Exato, porque a biblioteca escolar é esse espaço, né, que permite muitos projetos. Então, potencializa muito esse espaço, né? Tinha gente que não conhecia a biblioteca escolar e passou a frequentar por causa desse movimento. É o celular que nos aprisiona, né? Eu vi uma frase muito boa que eu compartilhei esses dias, né? Na época em que os orelhões existiam, os telefones eram fixos, as pessoas eram mais livres. A gente era muito feliz, né? Então bate com o que você está dizendo aí. É isso. Ô Marcos, é importante também aqui aproveitar a Nádia para poder falar sobre a presença no processo inicial, na formação dos alunos, para poder também utilizar esse momento para fazer com que eles tenham esse incentivo para produzir e não somente produzir, mas tratar de situações que hoje são bem sensíveis e complexas para a sociedade. Enfrentamento, causas de violência contra a mulher. Esses aspectos, eles também são esperados dentro da proposta de continuidade de programas como esse, de incentivos, por exemplo, à leitura, como você tem tentado expor aqui no programa? No ambiente escolar, o Ministério da Educação tem trabalhado com um Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, para fortalecer todas essas bibliotecas, esses espaços, e eles têm trabalhado com isso. Do lado do Ministério da Cultura, todos os nossos projetos, eles têm esses temas mais sensíveis como pontos transversais, né? E no caso da formação geral, né, a cultura trabalha muito com a leitura pelo prazer, né? A literatura como uma arte, como um processo de formação humana muito mais ampla e menos capacitador, menos formador, menos técnico, né? Que é a nossa missão, efetivamente, porque a arte, ela tem esse lugar, né? E aí, os projetos de leitura, no geral, nas comunidades, funcionam muito nessas duas mãos. Na mão da educação, mas também na mão do acesso à cultura como um direito mesmo humano. E é interessante que essas temáticas, por exemplo, temáticas voltadas para a mulher, cada vez mais aumenta o número de clubes de leitura temáticos só para mulheres, sobre temas específicos como, por exemplo, violência contra a mulher, que é algo que nos assola e tem assustado muito a sociedade, né? E isso nasce muito desse processo natural dentro da comunidade, dentro da necessidade. Aquele mediador, aquele profissional bibliotecário, ele olha e diz, aqui tem um mote, né? E aí isso vai surgindo, como os slams, como o hip hop para algumas comunidades. Então, isso vai se formando a partir do querer e do desejo da própria comunidade. E é fundamental, né? Porque isso fala muito daquela cultura local, daquele lugar. Alagoas, por exemplo, é riquíssima em cultura e a gente vê coisas interessantíssimas acontecendo por aqui, né? Quando você participou aí do lançamento do ProLê, você já teve acesso a algumas experiências e, obviamente, ele fica aberto para surgir novas iniciativas, incentivar novas iniciativas. Essa é também uma finalidade do ProLê? Na verdade, a gente vai pegar na mão dessas comunidades e vamos caminhar junto para a construção de um projeto. Então, ele tem uma ideia fantástica, não sabe como fazer, e a gente vai entregando para ele ferramentas e possibilidades, começando por uma formação, e aí um processo de tutoria, de formação, de um formador acompanhando, para que no final do ProLê a gente possa trazer para vocês aqui os grandes projetos que essa própria comunidade fez a partir da nossa ajuda, do nosso auxílio. Então é um livro em branco que está sendo escrito a partir de agora, é isso? Vai ficar super colorido. Tomara que seja bem ilustrado e que a gente possa trazer mais resultados aqui, que você volte também outras vezes, tá? A gente conversou aqui com a coordenadora geral de leitura e bibliotecas, na diretora do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas da Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, a Nádia César. Seja sempre bem-vinda a Alagoas, até uma próxima oportunidade.
intervalo. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Jornal da Mix. Ó, trabalhamos aqui no oferecimento de Medirades, tá? Ela tá com você também para cuidar do seu coração. Na Medirades você faz da consulta de prevenção até as cirurgias cardiológicas, angiotomografia de coronárias, ressonância cardíaca, cateterismo, angioplastia, colocação de marca-passo, tudo com equipamentos modernos e uma equipe formada nos grandes hospitais de São Paulo. Acesse as redes sociais da Mediradios, @Mediradios e saiba mais, ou ligue 4009-0061. Mediradios e você, juntos pela vida. Jornal Mix da Mix. Jornal da Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Hospital Vida é amor e dedicação. São 13 anos ao seu lado, cuidando de você. Você faz parte dessa história de muito acolhimento e aprendizado. Hospital Vida, 13 anos de dedicação e crescimento, cuidando de você. Você faz parte dessa história de muito acolhimento e aprendizado. Hospital Vida. Humano por natureza. Hospital Vida. Mix. Quer viver a melhor experiência na Praia do Gunga? Mahana Gunga Beach. Você encontra o melhor da gastronomia da região com uma estrutura charmosa de bangalôs ao lado da entrada das falésias. Perfeito para quem busca conforto e sofisticação em meio à natureza. Restaurante Mahana Gunga Beach. Viva uma experiência inesquecível na praia mais linda da região. Curta o nosso Instagram, @Mahana Gunga Beach. 98.3 Mix. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. Trânsito. Pois é, são 7h43, a cidade fervendo, né? Muita circulação de veículos, placa caindo, amarrada com corda. Essa foi demais, né? Nosso ouvinte pegar esse flagrante foi perfeito. Ó, nesse momento, Vispressa está apresentando ainda, né? Um congestionamentozinho no final do percurso da Serraria. A partir do Zé Tenório, né? Por conta dos semáforos da região, o motorista percebe aí essa mudança do trânsito um pouco mais lento. Já na Fernandes Lima, o trecho mais confuso, ele compreende aqui desde o encontro da Rotary com Fernandes Lima até aqui a Praça do Centenário. Não há registro de acidentes, mas o fluxo é muito intenso para quem segue em direção à região central. 7h43. Mix. Nós vamos agora trazer as notícias do esporte, né? Com o PVC que está chegando também com todo o cenário do futebol alagoano e do futebol nacional. Os 2-0 do Asa sobre o CRB e tudo ficou diferente do que a gente podia imaginar no começo da Copa do Nordeste. Ainda que você possa pensar sobre desfalques, times poupados e tudo mais, o Asa é o líder do grupo A, o CRB lanterna do grupo B. O que joga de algum jeito pressão para a rodada da segunda divisão, da Série B, neste final de semana. Independentemente disso, nos outros grandes jogos dos clubes brasileiros, a Copa Sul-Americana, trágica, depois de só vitória do São Paulo na rodada. O destaque da quinta-feira negativo foi o empate do Botafogo, com estreia de Franklin Carvalho como técnico, e nem assim o Botafogo conseguiu jogar bem. Empate por 1-1 contra o Caracas. Nunca o Botafogo tinha sofrido gol de rival venezuelano. E o